Um dos fatos que mais chama a atenção no time do Internacional é a impossibilidade de Alan Patrick atuar por 90 minutos. Desde que ele chegou no Inter, e isso aconteceu em abril deste ano, a estreia foi no início de maio, o jogador terminou apenas uma partida que começou. E foi um jogo onde não estava planejada a atuação dele por 90 minutos, o que inclusive trouxe algumas consequências para a parte física dele. Alan Patrick, na zona mista, após um jogo do Internacional, afirmou o que ele entende como motivo de não terminar o jogo. E esse motivo surpreendeu bastante gente. A gente vai falar sobre a condição física do meia agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Alan Patrick. E sobre a condição física do jogador, eu vou trazer aqui algumas informações importantes sobre ele para que exista esse debate, que foi pauta de muita discussão no Donos da Bola, da TV Bandeirantes, ao longo dessa sexta-feira, tá? Antes eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla, com dicas diárias de apostas, brindes sendo sorteados semanalmente. Essa semana a gente sorteou uma camiseta linda do West Ham, lá da camisaria do torcedor, com um alvarinho, um boné do A Dupla, free bets, tudo isso e muito mais, clicando aqui embaixo e participando do grupo do A Dupla no Telegram, beleza? Senhores, vamos falar sobre Alan Patrick, tá? O Alan Patrick é cercado de um certo mistério, tá? Porque ele não tem condições de atuar 90 minutos, desde que chegou. Ele é anunciado no dia 12 de abril pelo Internacional. E a estreia dele acontece no dia 8 de maio, na partida contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Eu estava lá, inclusive. Bom, o Alan Patrick, ele chegou se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal. Só que tem um detalhe, uma informação importante sobre isso. A cirurgia de hérnia inguinal do Alan Patrick aconteceu em janeiro. Então, em abril ali, ele já estava curado clinicamente. Só que ele precisava aprimorar a parte física, porque ele ficou um tempo parado e por isso demorou um pouquinho mais. Em maio ele já era titular do Internacional, já participando inclusive da retomada do time com o Mano Menezes, sendo titular em alguns jogos muito importantes. E desde então, a questão em cima do Alan Patrick, que quando entra, joga muito bem, é um cara diferenciado tecnicamente, é que ele não suporta em alta intensidade uma carga física de 90 minutos. E isso não aconteceu mais. Teve lesão muscular nesse meio do caminho, uma lesão muscular inclusive no jogo contra o Colo-Colo, decisivo no Beira-Rio, onde ele forçou o seu retorno e aí acabou estourando de fato, mas depois ele voltou e não jogou 90 minutos ainda. O Alan Patrick me deu uma declaração certa vez, foi cerca de uma semana atrás, na zona mista do estádio Beira-Rio. Eu perguntei para ele: Alan, qual é o motivo de tu não ficar até o fim dos jogos? Qual é o motivo de tu sempre sair aos 15 ou 20 minutos do segundo tempo? E a explicação do Alan Patrick chamou a atenção. O que ele me disse foi o seguinte: olha, não é que eu não tenha capacidade física de suportar 90 minutos. Não é isso. Eu tô bem. Se ele precisar, se o Mano precisar que eu jogue 90 minutos, eu jogo. Só que eu acho, e aí foi isso que o Alan Patrick falou, o Alan Patrick disse que ele acha que é uma opção técnica do Mano, porque ele tem outros meias bons no banco, o Tyson, o Maurício, que podem no segundo tempo aumentar o nível de intensidade, de explosão, e aí dar um rendimento melhor para o Internacional. O Alan Patrick entende que a opção do Mano de sempre o tirar é muito mais técnica do que física. Isso é o que o Alan Patrick pensa e o que o Alan Patrick revelou para mim na zona mista. Bom, aí temos que colocar outras informações. Na quarta-feira teve reapresentação no CT Parque Gigante e os jogadores que não atuaram 90 minutos contra o Avaí fizeram um jogo treino, entre eles o Alan Patrick. O Alan Patrick não jogou os 90 minutos desse jogo treino também, saiu ali no primeiro intervalo. O Edenilson jogou o jogo treino inteiro. Me parece que o Mano entende um meio termo entre o que o Alan Patrick fala e o que nós muitas vezes interpretamos de que o Alan Patrick não tem a condição física de suportar 90 minutos. O Alan Patrick cai de desempenho durante o jogo. E é esse o entendimento do Mano. O Alan Patrick
cai de desempenho. E aí cai de desempenho por um aspecto físico. Não é que o Alan Patrick não consiga suportar 90 minutos. Ele até consegue, só que aí, na reta final, ele vai baixar sua intensidade, porque é um cara que não tem tanta resistência física. E aí ele coloca Tyson, que é para dar uma movimentada, Maurício, que hoje, inclusive, vem sendo titular do Internacional para dar uma movimentada. Nos últimos jogos, inclusive, contra o Avaí, ele colocou o Alan Patrick no segundo tempo, para que o Alan Patrick pudesse entrar no time e dar uma intensidade maior por um período menor. Foi o que o Mano entendeu. Mas o Mano pensa um casamento entre essas duas partes. É uma opção técnica, tá? Porque ele talvez não tirasse o Alan Patrick se ele não tivesse outro meia bom no banco. Mas também é físico, porque o Alan Patrick cai de intensidade e isso faz com que ele mexa mais necessariamente. Esse é o entendimento, mas que tá faltando um pouco mais de físico para o Alan Patrick ser titular, é só isso, porque bola a gente sabe que ele tem de sobra. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!